tudo bem com vocês? Todo mundo já pegou a sua prova 6 lá na sala? E aí foram bem? Foi bem, né? A maioria foi bem, é isso mesmo. Lembrando que nessa sexta agora a gente não vai ter prova, porém a gente vai ter aula de monitoria. E essa aula é importante porque você vai ter 1h40 só de resolução de exercício, o que é muito bom, porque vocês vão treinar e muito essa questão das integrais duplas, que vai ser essencial para a próxima prova, que já é na semana que vem, tá bom? Até porque, ó, para essa sétima prova, se você reparar, só vai cair integrais duplas. Primeiro, a gente aprendeu a calcular integral dupla sobre um retângulo. Depois, a gente aprendeu a calcular integral dupla sobre regiões mais gerais. E hoje, a gente ainda vai calcular integral dupla sobre regiões mais gerais, só que usando um outro artifício. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre mudança de coordenadas para integrais duplas. Só que antes disso, gente, eu queria primeiro fazer um exercício que eu disse para vocês tentarem fazer em casa. Vocês tentaram fazer? Conseguiram fazer? Pois é, então a gente vai resolver agora, tá? Então, quem fez, compare. Quem não fez, não se preocupe, a gente vai fazer agora. Então, foi esse daqui que sobrou da aula passada. Calcule essa integral dupla. Aí vai aparecer daqui a pouco para vocês no slide, mas é uma integral dupla de uma função e elevado a y ao quadrado. E a região seria essa daqui. Aí você já sabe, né? Quando você vai calcular uma integral dupla, antes de você olhar qual é a função que você está integrando, você tem que se preocupar primeiro com a sua região de integração. Essa é a sua principal preocupação. Depois que você descobrir quem é a sua região e montar a sua integral, o resto fica fácil. Então, aqui você tem e elevado a y ao quadrado. E a nossa região é a região dos pontos x e y, que pertence ao R2, tais que x maior ou igual que 0, y maior ou igual que x e menor ou igual que 1. Essas são as informações. Lembrando que primeiro a gente vai descobrir quem é essa região D. O que ele me fala sobre a região D? Primeiro que é uma região do plano cartesiano, isso a gente já esperava, e ele me dá essas restrições aqui, ó. Então, primeira restrição, perceba ó, que o x e o y são maiores ou iguais que 0, porque o x é maior ou igual que 0 e o y é maior ou igual que x. Então, os dois são não negativos. Se os dois são não negativos, você já sabe que você vai estar no primeiro quadrante do seu plano cartesiano. Essa é a primeira dica. Agora, você pode olhar para cá. Ó. Perceba que o y está entre x e 1. Então, você pode olhar para essa restrição e pensar, bom, isso daqui está me dizendo que o meu y está entre duas funções de x. E é verdade. Essa parte aqui está te dizendo que o y está acima da função x e abaixo da função 1, que é uma função constante. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou plotar o gráfico da função x e da função 1, que é a função constante. E a gente vai ver o que vai acontecer. Aí eu já vou me restringir aqui no primeiro quadrante dessas funções, já que a gente já sabe que a nossa região está no primeiro quadrante. Então, quem seria o gráfico da minha função x? X é a minha função identidade, é uma reta crescente. Aí eu venho aqui e faço uma reta crescente. Pronto, essa aqui poderia ser a minha função x. A outra função é a função y igual a 1. Y igual a uma função constante. O constante é uma reta horizontal, cortando o eixo y no 1. Então, bora dizer que 1 está bem aqui. Então, essa daqui, essa reta horizontal, é a minha função 1. Essa minha reta inclinada é a minha função x. E o meu y, ele está acima da reta inclinada e abaixo da reta horizontal. Então, a região que eu estou procurando é essa daqui. Ou seja, eu tenho aqui um triângulo. Aí, qual seria esse ponto de interseção? Bem aqui, ó. É importante eu saber esse ponto, né? Já que daqui a pouco eu vou precisar dele. Bom, para eu descobrir esse ponto de interseção, basta eu igualar as funções. Quando você iguala a função x com a função 1, fica x igual a 1. Então, é justamente quando x é igual a 1 é que ocorre essa interseção. E qual é o valor do y quando x é igual a 1? O valor do y também é 1. Então,
é nesse ponto aqui, 1, 1, que está ocorrendo essa interseção. Agora que a gente já desenhou, fica fácil ver entre o Q e o Q, o X e o Y estão. Aqui, gente, isso aqui é um triângulo. Desde o início, quando eu estava montando essa questão, eu estava olhando ela como uma região do tipo 1, porque eu estava olhando o y entre duas funções de x. Então, olhando para cá, ó, eu já sabia desde o início que o meu y está entre a função x e a função 1. Então, eu estou olhando, aliás, vou colocar aqui do lado. Eu estou olhando essa daí como uma região, vou colocar aqui, região, ou melhor, colocar aqui tipo 1. Considerando essa região do tipo 1, eu já sei que o meu y está entre x e 1. E o meu x? Bom, o meu x ele está entre 0 e 1. Esse aqui é o valor de x. Então, x está entre 0 e 1. Pronto. Agora que eu sei disso, eu vou montar minha integral. Então, como é que ficou minha integral aqui no final das contas? Já que eu estou olhando essa região como uma região do tipo 1, eu obrigatoriamente vou começar integrando em y. Então, aqui vai ficar de x até 1. A minha função é e elevado a y ao quadrado dy. Depois eu vou integrar em x, de 0 a 1 dx. Pronto. Desenhei a minha região, coloquei as minhas limitações, montei a minha integral, agora é só resolver a integral. Não é verdade? Tá, então vamos lá. Eu vou integrar primeiro em relação a y. Aqui o x nem aparece, né? O x nem aparece. Então, você só vai ter que integrar essa função aqui. E elevado a y ao quadrado em relação a y. Qual é a integral de e elevado a y ao quadrado? Vocês sabem? Vocês lembram do cálculo 1? Vocês resolveram essa daí no cálculo 1? Ou vocês já resolveram e elevado a y, né? Se vocês resolveram, né? Com certeza. Agora, e elevado a y ao quadrado, vocês não resolveram. E por que vocês não resolveram? É porque essa daqui, ó, você pode pensar, você vai pensar assim, bom, vou tentar fazer direto. Não tem uma integral direta para essa daqui, uma integral imediata. Aí você vai falar, não, tudo bem. Então, eu vou tentar fazer por substituição. Vou chamar isso aqui de u, o y ao quadrado. Não vai dar certo também, porque não tem um y aqui para te ajudar. Você vai falar, não tem problema, eu vou fazer a integração por partes. Também não vai dar certo. Substituição trigonométrica. Não vai dar certo. Integração por frações parciais. Também não vai dar certo. Ah, professor, é impossível fazer essa integral? Ela não existe? Ela existe. Sabe por que eu sei que ela existe? Porque o teorema fundamental do cálculo me garante que essa integral existe. Porque a minha função é contínua. Se a minha função é contínua, ela é integrável. Tá, professor? Então, existe a integral? Existe. E como é que faz? A gente não sabe. Mas por que a gente não sabe? Porque, na verdade, as ferramentas que nós aprendemos em cálculo 1 não são suficientes para resolver essa integral aqui. Tá? Não é. Aí você pode fazer, enfim, pode usar alguns métodos ali, pode até programar, pode aproximar, métodos numéricos, pode fazer por aí. Mas a verdade é que aqui, por exemplo, em cálculo 2, a gente não conseguiria resolver essa integral. E nem cálculo 1, né? Aí você fala, professor, então anula a questão, está errado. Não, não está errado. Sabe por que não está errado? Porque esta integral aqui eu não consigo fazer. Então, olha qual vai ser a minha estratégia. E se eu, ao invés de olhar essa região como uma região do tipo 1, olhar como se fosse do tipo 2, será que isso vai me ajudar em alguma coisa? A resposta é, não sei, mas não custa tentar, porque eu já não estou conseguindo assim. Então, a única coisa que eu posso fazer aqui é mudar a ordem de integração. Ou seja, olhar isso aqui como uma região do tipo 2. E torcer, orar para que dê certo. No final, eu consiga de algum jeito fazer. Aí você pode pensar, professor, mas se não deu certo assim, por que só mudando digamos, só mudando a ordem de integração vai dar certo? Não sei, gente, mas é o que eu tenho para fazer, então eu vou fazer. Tá? Então, para eu olhar isso aqui como uma região do tipo 2, eu vou caminhar horizontalmente, tá? Porque tipo 1 eu caminho verticalmente, certo? E agora horizontalmente eu vou caminhar assim, tipo 2. Então, ó, a minha região, ela começa aqui. Ela começa aqui a minha região, olhando agora horizontalmente. E eu vou caminhando. É claro que a minha região, ela sempre começa em x igual a 0.
não é verdade? Quem é o x igual a zero? É o meu eixo y. Então, eu sempre começo aqui no eixo y. E conforme eu vou caminhando, eu sempre vou bater nessa reta aqui. Quem é essa reta aqui? Essa reta é a reta identidade, que é quando y é igual a x ou x igual a y. Então, na verdade, olhando horizontalmente, o meu x está entre 0, função x igual a 0, e a função x igual a y. Então, olhando isso daqui, se eu for olhar agora com uma região do tipo 2, e essa questão é interessante porque vai ter regiões que você pode olhar tanto de um tipo quanto do outro, tanto faz, às vezes isso vai ajudar muito você. Olhando pelo tipo 2, eu percebo que o meu x ele está entre 0, o x igual a 0, e a função x igual a y. Então, essas são as restrições para x. X está entre duas funções que dependem de y. E o y está entre constantes, agora que eu estou olhando como tipo 2. Quais são as constantes para y? Só você olhar para o desenho. O desenho começa aqui, y é igual a 0, e termina aqui, y é igual a 1. Então, y está entre 0 e 1. Vamos agora montar essa integral dupla usando a região como do tipo 2. E bora ver como é que vai ficar. Agora que é tipo 2, eu obrigatoriamente vou integrar primeiro em x, depois em y. Aí, nesse caso, vai ficar integral x está entre 0 e y, a função é a mesma, e elevado a y². Estou começando integrando em x, depois que eu vou integrar em y. Y está entre 0 e 1. Ah, professor, não mudou nada. Ó. E agora? Agora acabou, né? Cancela a questão. Não. Por que não precisa cancelar agora a questão? Porque, olha só, agora que eu vou integrar primeiro em relação a x, eu te pergunto, aparece o x aqui em algum momento? Não. Então, isso aqui para mim agora é o quê? É uma constante. Aí você vai dizer, professor, bacana, mas depois o senhor vai ter que se deparar com isso daí. Mas calma, vamos fazer, sem desespero. Vamos integrar isso aqui em relação a x. Aqui não tem x, então isso aqui para a gente é constante. Então, vai ficar constante vezes x. Aí vai ficar igual integral de 0 a 1, a constante, no caso constante entre aspas, né? E elevado a y² vezes x. O x está entre 0 e y. Depois eu vou ter que integrar em relação a y. No lugar do x, eu vou colocar y. Vai aparecer o próprio y. Depois eu vou colocar 0 e vai ser 0. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, y, e, vou colocar como está, e elevado a y², y, dy. Agora que está assim a integral, você vai dizer, professor, mas agora como é que eu vou resolver? Agora que eu vou ter que integrar em relação a y. Só que agora a função não é mais a mesma, né? Eu tenho um y aqui. Esse y vai me ajudar a resolver essa integral, porque agora você pode fazer por substituição. Tá? Então, eu vou fazer mais direto, na verdade. Olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar essa integral em cima e embaixo por 2. Você sabe que isso não muda em nada a nossa integral, mas vai me ajudar a resolver. Então, ó, isso daqui é a mesma coisa aqui. 2 vezes integral de 0 a 1 e elevado a y², 2 vezes y. Opa, errei aqui. Não era para ser 1, era para ser 1 sobre 2 dy. Então, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi multiplicar em cima e embaixo por 2, o que não altera em nada. Mas por que eu fiz isso? Porque, olha só, aqui em cima no expoente eu tenho y². E aqui embaixo, multiplicando com a minha função, eu tenho 2y. Sendo que, quem é a derivada de e elevado a y²? Não é 2y? Então, isso aqui é uma integração por substituição. Então, na verdade, ó, se eu chamasse isso aqui de u, a derivada de u está aqui embaixo. Então, a minha resposta, quem é a primitiva dessa daqui? A primitiva vai ser e elevado a y². Essa é a minha primitiva. Eu vou aplicar de 0 a 1. Ah, professor, mas por que essa é a primitiva? Gente, deriva isso daqui em relação a y. Deriva. Vai ficar isso mesmo, elevado a y², vezes a derivada de dentro, que é 2y. Então, de fato, essa é a primitiva dessa. E agora eu só tenho que substituir. Substituir por 1 vai ficar e elevado a 1, depois por 0 vai ficar e elevado a 0. Então, isso aqui vai ser meio vezes e elevado a 1², que é 1, vou deixar assim, menos e elevado a 0, que é 1.
Então, essa daqui é a nossa resposta final. E vocês gostaram? Bom, eu disse que não é trabalhosa que nem as outras, mas ainda assim essa questão é a mais legal de todas, né? Porque ela tem essa questão de parece que ela é impossível de resolver com quem a gente já sabe, mas nada, tipo, você consegue resolver só olhando a região para outro tipo. Então, essa questão ela traz uma elegância assim muito boa, né? Ela é muito bonita essa questão, por isso que eu fiz questão de trazer ela aqui para a gente. Tá, gente, agora a gente vai terminamos esse conteúdo e hoje nós vamos falar sobre coordenadas polares, ou seja, como é que você integra em coordenadas polares. Porém, antes de eu falar sobre isso, eu acho que é importante eu dar uma motivação para vocês. Porque a priori você vai pensar, não, professor, tá bom. Porque você vai me perguntar, professor, para que servem coordenadas polares? Ah, para você integrar em regiões mais gerais. Você vai dizer, professor, mas eu já não sei integrar em regiões mais gerais? Sabe. Então, não poderia usar só o que eu sei? Poderia. Aí você fala, não, professor, então não me faz coordenadas polares. Eu só quero integrar com o que eu aprendi na última aula. Mas calma, eu vou primeiro te dar uma motivação, depois você vai entender por que é importante dar coordenadas polares na integração. Então, olha só. Imagine, vou colocar isso aqui como uma observação. Na verdade, isso aqui é uma motivação, né? Deixa eu colocar motivação. Motivação, olha só, bora ver se vão ficar motivados no final. Imagine que você quer integrar uma função, bora pensar como se fosse x, y ao quadrado. Pronto, é uma função bem simples. Vamos pensar que você tem essa função, você quer integrar sobre uma região D. A sua região D, vamos dizer que a nossa região D, ela é os pontos do R2 tais que x² mais y² menor ou igual que 1. Aí você pode pensar, nossa, essa questão parece difícil, né? Que região é essa? Só que quando você para analisar, você percebe que essa região ela é bem fácil de saber qual é. Porque quando você olha para cá, a gente já fez isso aqui em sala, essa região é o disco. Centro na origem e raio 1. Então, você fala, beleza, já sei. Olha aqui para o meu plano cartesiano, faço aqui uma circunferência e a minha região é a circunferência e a parte de dentro. Aí você fala, pronto, já sei qual é a minha região. Essa região aqui, agora que eu já vi ela é do tipo 1 ou do tipo 2? Na verdade, você pode escolher. Você pode olhar ela como do tipo 1 ou como do tipo 2. Vamos olhar como se fosse do tipo 1. Tipo 1. Então, olha só, eu vou dividir a circunferência no meio. Assim, ó, vou fazer um corte horizontal aqui nela. Ó. Fazer um corte horizontal. Então, quando eu faço esse corte horizontal, essa semicircunferência ela é uma função. E essa semicircunferência de cima é outra função. Quais são essas funções? A de baixo é a função menos raiz quadrada de 1 menos x². E a de cima é mais raiz quadrada 1 menos x². Ah, professor, como é que o senhor sabe disso? É só fazer a igualdade e isolar o y. Quando você isola, fica mais ou menos essa raiz. Quando você considera mais, é a semicircunferência de cima, menos é a semicircunferência de baixo. Então, está aqui, ó, nós já sabemos quem são essas funções. Se eu estou olhando essa região como do tipo 1, olhando como do tipo 1, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Olhando. E até o tipo 2 ia ser análogo. Tanto faz aqui. Se eu fosse olhar isso como tipo 1, eu ia caminhar aqui verticalmente. Então, caminhando verticalmente, eu sempre começo nessa semicircunferência de baixo e termino na semicircunferência de cima. Sempre começo aqui e termino aqui em cima. Então, o meu y, ele está acima dessa função, que é menos raiz de 1 menos x², e está abaixo dessa mesma função, só que com mais. 1 menos x². Bom, e o meu x
meu x, como a minha circunferência tem raio 1, então aqui é menos 1 e aqui é 1. Então, meu x está entre menos 1 e 1. Está aqui. Ou seja, gente, se eu pedisse para você resolver essa integral dupla, você saberia resolver com o que a gente já tem? Sim. Você saberia montar aqui a região, você saberia olhar para essa região como do tipo 1, você já saberia montar aqui as limitações para x e para y, e você já saberia montar a integral final. Como é que ficaria a integral dupla final? Ficaria assim. Bom, como é do tipo 1, eu começo integrando em y. Ficaria a minha função, que é xy ao quadrado. Vou começar com y depois que eu vou para x. O meu y está entre menos raiz de 1 menos x quadrado e aqui mais 1 menos x quadrado. Já o meu x está entre menos 1 e 1. Pronto. Você conseguiria chegar até aqui? Conseguiria. Você conseguiria resolver essa integral? Conseguiria. Vocês saberiam resolver essa integral do cálculo 1? Só que vocês iam ter trabalho. E muito. Porque, presta atenção. Você ia integrar em y primeiro. Aqui ia ficar y ao cubo sobre 3. O 3, um terço que eu jogo aqui para frente. Mas o y ao cubo, você ia colocar aqui. Ia ser essa raiz ao cubo, aí menos, aí no caso ia ficar mais, né? Essa raiz aqui ao cubo. Era mesmo, ia ficar 2 vezes essa raiz ao cubo. Ia ficar 2 terços aqui fora. Essa raiz aqui ao cubo, vezes x, você vai integrar em x. Ia dar trabalho. E eu não estou dizendo que você não ia conseguir. Você ia conseguir. Só relembrar um pouco das técnicas do cálculo, você ia conseguir. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que, numa região simples dessa, que é um disco, você espera que não tenha tanta dificuldade para resolver uma integral dupla nesse disco. Só que quando você vai resolver usando a nossa técnica que a gente aprendeu até aqui, você percebe que dá muito trabalho. Agora, imagine se fosse outra função aqui, gente. Imagine se fosse e elevado a y, e, sei lá, log natural, enfim. Isso aqui ia te dar muito trabalho. Então, x mais y, não sei, ia te dar trabalho. Deu para perceber quanto ia dar trabalho essa integral? Pois é, a gente não vai resolver ela, pelo menos ainda não. O que eu quero dizer para vocês é que, por conta disso, isso é um dos motivos, claro que existem outros motivos muito mais importantes, mas isso é um dos motivos que nos motivam, né, a trabalhar com coordenadas polares. Então, por isso que hoje nós vamos aprender a mudar as variáveis de uma integral dupla. Ou seja, como é que você usa coordenadas polares para calcular integrais duplas. E você vai perceber como que uma integral dessa, em coordenadas polares, ficaria muito mais fácil e direto. Tudo bem? Tá, então, eu sei que vocês já tiveram uma aula de coordenadas polares no semestre passado, né? O professor Raimundo passou esse conteúdo para vocês. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes. Você pode até revisar essa aula do semestre passado com ele, tá? Mas eu vou, pelo menos, revisar o principal de coordenadas polares. Então, vamos aqui para o quadro. Vamos revisar aqui, pelo menos, o básico de coordenadas polares. Gente, coordenadas polares é quando você quer... Imagina que você tem um plano, pode precisar um plano cartesiano, e você quer identificar um ponto nesse plano. Você já sabe fazer isso. Ou seja, você quer localizar um ponto no plano, para isso você usa coordenadas. As coordenadas que você usa tradicionalmente são as coordenadas x e y. Então, por exemplo, você tem aqui um plano cartesiano. Você tem aqui um ponto. A gente tem esse pontinho bem aqui, ó. Tem esse ponto. Aí você quer localizar esse ponto. Eu quero te dizer onde é que está esse ponto. Normalmente, o que a gente faz? Bom, eu te digo quem é a coordenada x desse ponto e te digo quem é a coordenada y desse ponto. Aí, então, eu vou te falar, olha, a coordenada dele é x, y, é 2, 3, é 1 e menos 1. Aí você vai saber localizar o ponto. Só que, será que existe só essa forma de localizar um ponto no plano? A resposta é não. Existem outras formas de você localizar um ponto no plano. E uma delas é usando coordenadas polares. Nas coordenadas polares, você também vai me dar duas informações para eu chegar nesse ponto aí.
Só que não vão mais ser essas informações aqui x, ou seja, não vai mais ser a projeção do ponto no eixo x e nem a projeção do ponto no eixo y. Ao invés disso, eu vou te dar uma distância e um ângulo, uma inclinação. Como assim? Então, para eu chegar nesse ponto aqui, ao invés de eu te falar x e y, eu vou te dizer, olha, a distância da origem até esse ponto é, sei lá, 2 metros. Então, a informação que eu estou te dando é a distância da origem até o ponto, que seria, no caso, uma reta da origem até esse ponto aqui. Ó. Então, ao invés de eu te dizer x e y, eu estou te falando justamente quanto vale essa distância, da origem até o ponto. Essa distância eu vou chamar de R. Essa é a informação. Só que você vai dizer, professor, mas essa informação é suficiente? Não, porque não tem só esse ponto que está afastado a uma distância da origem. Tem vários pontos que estão afastados na mesma distância. Mas para isso eu vou te dar uma outra informação. Essa informação também é o ângulo. O ângulo que essa reta aqui forma com o eixo x, que no caso seria aqui, ó, o ângulo θ. Então, ó, olhando para cá, perceba que com duas informações, que é no caso, ao invés de chamar de x e y, você olha para r e você olha para θ. Então, r é a distância da origem até o ponto, θ é a inclinação. Tudo bem, gente? Então, ó, percebam que com essas duas informações aqui, ó, r e θ, você também consegue chegar a qualquer ponto lá no plano. Qualquer ponto você consegue localizar. Então, por exemplo, eu quero chegar nesse ponto bem aqui. Basta eu te dizer a distância e te dizer a inclinação. Você consegue chegar nele. Eu quero chegar nesse ponto bem aqui. Eu te digo a distância, te digo a inclinação. Então, sem dificuldade, você consegue chegar em qualquer ponto. Então, R e θ são as coordenadas polares. X e Y são as coordenadas cartesianas ou retangulares. São as tradicionais. Agora, perceba que existe, só olhando aqui geometricamente, existe uma relação entre as coordenadas cartesianas com as coordenadas polares. Ou seja, existe uma relação de x e y com r e θ. Que relação é essa? Olhando geometricamente aqui, você percebe que bem aqui, ó, bem aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde a base desse triângulo é justamente o x, a coordenada x, a altura dele é justamente a coordenada y. Se eu tenho um triângulo retângulo, então eu consigo aplicar aquelas propriedades trigonométricas do triângulo retângulo, uma delas de seno e cosseno. Então, olhando para cá, ó, você consegue perceber que, nesse caso, se eu fizesse o cosseno de θ, quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ seria x sobre r, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, que, resumindo, ficaria x igual a r cosseno θ. Então, olhando para o triângulo retângulo, aplicando aqui as leis trigonométricas, eu acharia que x é igual a r vezes cosseno θ. Da mesma forma, se eu usasse o seno de θ é y sobre r. Isolando y, ficaria y igual a r seno θ. Então, digamos que eu te dou uma coordenada, só que em coordenadas polares. Aí você fala assim, eu não queria em coordenadas polares, eu queria em coordenadas cartesianas, retangulares. Eu gosto quando está x e y, não gosto quando está r e θ. Não tem problema, dá para você transformar. Se eu disse que o r é 2 e o θ é, sei lá, é 0, aí você coloca aqui cosseno de 0, aqui o 2, cosseno de 0 é 1, aqui é x igual a 2. Aqui, o r sendo 2 e o θ sendo 0, aqui ia ficar 0, o y vai dar 0. Tá? Então, ó, por exemplo, só exemplificando, ó, se eu te desse em coordenadas polares, isso daqui, ó, eu disse que é 2 e 0, né? Só que eu te digo, olha, essas coordenadas aqui, cuidado, elas são coordenadas polares, ou seja, esse aqui é o r, esse aqui é o θ. Aí você fala, não, eu quero transformar para coordenadas retangulares. Então, o que eu vou fazer? Eu jogo aqui, para x, eu jogo r igual a 2, θ igual a 0. Fica 2 vezes cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, vezes 2 vai ficar 2. Agora aqui, para y, eu coloco r igual a 2, seno de 0 é 0, vai ficar 0.
Mas você fala, nossa, professor, deu o mesmo resultado, né? Nesse caso deu o mesmo resultado, mas nem sempre vai dar o mesmo resultado. Bora colocar outro, né, para não ficar igual. Vamos colocar, acho que talvez π sobre 2. Imagina que o θ é π sobre 2. Π sobre 2. Esse aqui é o θ, né? Então, como é que ficaria aqui? Olha só, se eu tivesse essas coordenadas polares, eu estou te falando ó, que o R é 2, o θ é π sobre 2. Então, quanto seria o valor do x? O x ficaria 2 vezes cosseno de π sobre 2. Só que cosseno de π sobre 2 é 0. Então, o x já daria 0. E o y ficaria 2 vezes, seno de π sobre 2, que é 1, ficaria 2. Agora sim, agora ficou melhor, porque ó, você percebe que as coordenadas mudaram, e mudaram bastante. Só que, das duas formas, você ia chegar no mesmo ponto. Quer ver? Olha só, imagina que está aqui as coordenadas, está aqui o plano cartesiano. Aí eu falo para um de vocês, eu vou falar assim, olha, localize esse ponto aqui em polares. Aí para outro eu vou falar assim, localize esse ponto aqui em coordenadas retangulares. Como é que esse daqui ia fazer? Bom, já que isso aqui é coordenadas retangulares, eu vou olhar, o x é 0 e o y é 2. Então, o x é 0 e o y é 2. Então, eu ia caminhar 1, 2 unidades. Eu ia marcar esse ponto aqui, em coordenadas retangulares. E o outro, será que ele ia chegar no mesmo ponto? Ia. Sabe por quê? Isso daqui é a distância, né? Da origem até o ponto. Então, olha o que ele ia fazer. Ele primeiro ia marcar, a partir da origem, caminhando no eixo x, essa distância de 2. Então, ele ia marcar aqui, sei lá, 1, 2. Então, você já sabe que a distância é isso daqui. E agora ele vai rotacionar o ângulo de π sobre 2, que é 90 graus. Então, é como se ele estivesse aqui nesse ponto e ele rotacionasse 90 graus. Onde é que ele ia parar? Bem aqui também. Tá? Então, os dois iam chegar no mesmo lugar. Deu para entender, gente? Estão relembrando um pouquinho disso? Tá. Vou apagar aqui, então, esse nosso exemplo. Isso aqui só era para treinar um pouquinho. Tá, só que não existem só essas relações entre essas coordenadas. Na verdade, existem outras. Por exemplo, olhando também para o meu triângulo retângulo, eu poderia fazer tangente de θ. Tangente de θ seria y sobre x. Então, ó, tangente de θ seria igual a y dividido para x. Isso aqui seria outra coisa que você poderia usar. Além disso, você poderia usar simplesmente o teorema de Pitágoras, que ia ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, isso aqui são relações que você pode... Eu estou em coordenadas polares, quero ir para coordenadas cartesianas. Está aqui. Eu estou em coordenadas cartesianas, quero ir para coordenadas polares. Você pode usar isso daqui também. Enfim, você pode usar todas essas relações, aqui dependendo da sua necessidade. Bom, antes de terminar essa revisão, eu só queria revisar com vocês pelo menos duas curvas polares, digamos assim, só para a gente ver, porque isso vai ser muito importante para vocês. Eu vou te dar, então, exemplos de funções polares. A gente vai tentar desenhar o gráfico delas. Olha só, digamos que eu pedisse para você, desenhe para mim o gráfico dessa curva polar R igual a 1. R igual a 1. Ou seja, eu estou te dizendo que o raio, que a distância da origem até o centro, da origem até o ponto, é constante igual a 1. E eu estou te dizendo também que isso aqui está em coordenadas polares. Como é que você faria o gráfico nesse caso aqui? Você poderia usar as relações ali entre as coordenadas. Então, por exemplo, você sabe dessa relação bem aqui, ó. X² mais y² igual a r². Se eu digo que o r é sempre 1, então vai ficar
x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. 1 ao quadrado, que é 1. Então, por meio daquela relação, e perceba que eu já estou usando uma daquelas relações, eu sei que se o r é igual a 1, então eu tenho essa curva aqui, x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E qual é o gráfico disso? O gráfico disso é uma circunferência. Centro na origem e raio 1. Tá? Então, ó, essa curva aqui é representada por essa circunferência. Agora, olha que interessante, gente. Antes, você estava acostumado a representar essa circunferência usando essa equação. Agora, a gente pode representar só por meio disso aqui. R igual a 1. Coordenadas polares, R igual a 1. Acabou. O que é R igual a 1? O que eu estou dizendo? Estou dizendo que não importa a minha inclinação aqui, não importa a minha inclinação, a minha distância do centro até a origem sempre vai ser igual a 1. Na verdade, se eu fosse definir de maneira mais formal, né, as coordenadas polares, eu nem precisaria de dois eixos, bastava um eixo, que a gente chama de eixo polar, já que eu só preciso de uma distância e depois da inclinação em relação a esse eixo. Mas aqui eu já fiz tudo junto, né, já que isso aqui é só uma revisão mesmo. Então, ó, R igual a 1 já é isso daqui, acabou. Você já consegue representar uma circunferência de forma muito mais simples. Outra curva. Outra seria essa daqui, ó. Outra curva seria R igual cosseno θ. Vamos tentar fazer essa curva aqui. Como seria o gráfico dela? Aí você poderia, de novo, usar aquelas relações que eu coloquei lá no primeiro quadro. Lembra que uma das relações era que x igual a R vezes cosseno θ. Isso não é uma das relações? Só que o cosseno θ é igual a R, e R é igual a cosseno θ. Então, por causa disso daqui, eu posso dizer que x é igual a R ao quadrado. Né? Ó, porque se o cosseno é igual a R, substitui o cosseno por R, fica R vezes R, R ao quadrado. Agora, bora usar aquela outra relação. Segura essa informação aqui. Agora, vamos usar aquela outra informação. Qual a informação? De que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado. Só que, como R é igual a cosseno, então R ao quadrado é igual a x. Então, aqui no lugar do R ao quadrado, eu vou colocar x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a x. E eu vou ajeitar essa equação aqui para ver se eu enxergo alguma coisa. Ajeitando, eu posso deixar assim, ó, x quadrado menos x, aí você já percebe que eu vou querer completar o quadrado aqui. Para completar esse quadrado, basta eu somar com 1/4, tá? Então, eu somei com 1/4. Com y não vou fazer nada. Só que se eu somei com 1/4, não posso somar só de um lado, vou ter que somar do outro também. Então, do outro lado vai ficar 1/4. Ah, professor, por que 1/4? Porque agora, aqui, eu completei o quadrado. Vai ficar assim. Vai ficar x menos meio ao quadrado. Ó, pode perceber, quadrado primeiro, x quadrado, menos 2 vezes x vezes meio, vai dar x. Mais o quadrado segundo, 1/4. Está ali. Aí mais y ao quadrado, e aqui ficou meio ao quadrado. Então, isso aqui é a equação do quê, gente? De uma circunferência também. Só que o centro dela está deslocado. Meia unidade para o lado direito aqui do eixo x, né? Meia unidade. E o raio é meio. Então, como é que vai ficar o desenho dela? O desenho dela vai ficar assim. Vai ficar exatamente assim, ó, encostando aqui. Por quê? Porque é como se você tivesse uma circunferência, só que você desloca ela meia unidade para cá. Né? Então, está aqui, ó, o centro dela está bem aqui, o centro dela está meio em x, 0 em y, e o raio dela é meio. Você tem meio para cá e meio para cá. Então, esse ponto aqui seria o ponto 1. Então, esse aqui seria o nosso desenho. Só que nota que se eu quiser representar uma circunferência assim, eu teria que escrever essa equação aqui, que é uma equação grande, ou essa daqui. Em polares, coordenadas polares, basta escrever isso daqui, ó,
R igual a cosseno θ. Aí você já vai ter essa figura aqui. Por quê? Olha só, agora o meu θ, conforme ele vai variando, o meu raio vai aumentando ou diminuindo. Você percebe? Porque agora ó, o R depende dessa função aqui. E conforme o θ vai variando, isso aqui vai mudando de valor. Então, por exemplo, começa em θ igual a zero. Θ igual a zero. Quando é o θ igual a zero? Quando eu estou exatamente no eixo x, que no caso é meu eixo polar. Quando o θ igual a zero, quanto é o raio? Raio é 1. Né? Cosseno de zero é 1. Então, ó, quando você não tem nenhuma inclinação, a inclinação é zero, olha onde você está. No 1. Só que conforme você vai aumentando a sua inclinação, o que vai acontecendo com o valor do cosseno não vai diminuindo? É porque, lembra, o cosseno de zero é 1. Até você chegar em π sobre 2, o cosseno de zero vai diminuindo, 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 até chegar em zero. Então, é isso que acontece aqui. Ó. Eu estou bem aqui nesse ponto. Conforme eu vou aumentando a minha inclinação, a minha distância daqui para cá vai diminuindo. Ó. Diminuindo, 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 até que quando chega em π sobre 2, ela é zero. Aí, quando eu passo para o segundo quadrante, o cosseno é negativo. Toda vez, em coordenadas polares, que você tem um valor negativo para o raio, ele reflete para o outro lado. Tá? Então, ó, por isso que no segundo quadrante, ao invés de eu desenhar aqui no segundo quadrante, eu já desenho ele refletido. Então, na verdade, eu já desenho ele bem aqui, ó, que seria o reflexo dele aqui. Tudo bem? Porque se não fosse negativo, ia ficar uma semicircunferência assim, ó. Ia ficar assim. Porque a partir de π sobre 2, o raio ia voltar a aumentar, de 0 até 1. Só que como é negativo, ele reflete e vem para cá. Aí quando ele vem para cá, ele reflete e vem para cá, e quando chega aqui, volta para cá. Então, na verdade, eu estou desenhando essa figura duas vezes, se eu faço o meu θ variar de 0 até 2π. Enfim, vocês ainda vão ter muito tempo para treinar isso daqui. A gente vai resolver outros exercícios com relação a isso daí também, mas já deixa o dever de casa, revisar coordenadas polares, curvas polares, desenhar curvas polares, vão ser essenciais para a gente aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou mostrar mais algumas curvas aqui para vocês, só que agora no GeoGebra. Inclusive, essas curvas que eu vou mostrar agora, eu peguei do professor Raimundo, ele que fez. Aí eu gostei, eu falei, professor, vou pegar aqui, copiar e colar aqui na minha pasta. Então, olha só. Por exemplo, essa curva aqui, que vai aparecer por primeiro, é a curva cosseno de 2θ. A que a gente fez agora foi cosseno de θ, só o cosseno de θ. Agora é cosseno de 2θ. A pessoa pensa, bom, se o cosseno de θ é uma circunferência, 2θ deve ser duas circunferências, né? Uma de lado, uma do outro. Será que é isso mesmo? Bora ver. Ó, vou ativar aqui e vai desenhando. Ó. Isso daqui, gente, é a inclinação. Está em 0. Aí, conforme vai aumentando, ó, ele vai desenhando. Tá? É isso que está acontecendo. Então, vamos lá, vou desenhar aqui. Apertar o play. Ó, esse que está desenhando. Então, essa é a figura do cosseno de 2θ. Nesse caso, ela vai refletindo. Toda vez que ela é negativa, ela reflete lá no outro quadrante, tá? Coisa que aconteceu ali também no cosseno. Mas a figura é justamente isso daí. Muito legal, né? Então, isso é uma rosácea, que a gente chama. Rosácea de 4 pétalas, conforme o desenho vocês estão vendo. Outro desenho. Vamos fazer agora essa outra curva aqui. Ó. Essa daqui é 1 mais seno θ. 1 mais seno θ. Aí, ó, por exemplo, quando o θ é 0, o seno é 0. Então, o raio é 1. Então, eu estou bem aqui. Ó, raio 1. Aí, conforme vai aumentando, né, o seno aqui, vai aumentando de 0 até π sobre 2, aí vai ficando 1, aí vai aumentando o raio também. Enfim, bora ver o que acontece. Vou dar play. Ó, então, essa seria a curva. Nesse caso aí, gente, perceba que a minha curva ela não tem valor negativo. O raio não é negativo nesse caso, se você reparar, porque é 1 mais seno. Então, em nenhum momento ele reflete. Toda vez que eu estou olhando a inclinação, eu desenho no mesmo quadrante que a inclinação está. Nesse caso aí. Isso daqui, na verdade, é o cardioide. Seria o coração. Né? Dependendo de como você está aqui, se fosse o menos aqui, já faria o coração naquela posição mesmo em pé, que a gente está acostumado, né? Então, você já sabe, saiu daqui, hoje dia dos namorados, né? Você vai lá e joga
Não vai mais jogar aquela equação enorme daquela vez. Você vai jogar 1 mais seno θ. R igual a mais seno θ. Pá, a pessoa não vai entender nada. Aí você joga essa programação aqui para a pessoa, entendeu? Aí ela vai entender que é o coração. Tá bom? Bom, então é isso. Acho que deu para revisar essa parte. Agora vamos misturar com o nosso assunto de integrais duplas. Então, nós estamos na aula 24, integrais duplas em coordenadas polares. Bom, gente, antes de eu juntar tudo mesmo, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre mudança de variáveis, porque, como eu disse, o que a gente vai fazer? Na hora que eu for calcular uma integral dupla, ao invés de eu usar as variáveis x e y, eu vou usar as variáveis r e θ. Então, eu vou fazer uma mudança. Ao invés de eu estar olhando ali como se fossem coordenadas cartesianas para resolver uma integral dupla, eu vou olhar como se fossem coordenadas polares. Só que agora, em cálculo 2, já não é mais tão fácil ou tão direto você mudar as variáveis, porque lá no cálculo 1 era mais fácil, você chamava u igual a 2x, aí calculava. Aqui não é tão fácil, porque agora o seu domínio está no R2, e aí as coisas se complicam um pouquinho mais. Mas ainda assim não é difícil. Mas para isso a gente precisa entender primeiro como é que você faz uma mudança de variáveis. Então, olha só. Imagina primeiro uma transformação. O que é uma transformação? Transformação é quando você está mudando as variáveis. Então, você passa de um plano UV para um plano XY, ou vice-versa. Então, imagina que você quer transformar aqui as variáveis x e y em variáveis u e v, ou vice-versa. No caso, x e y são funções que dependem de u e v. Que nem a gente fez anteriormente. Nas coordenadas polares, o x não era r cosseno θ, então o x dependia de r de θ. Mesma coisa o y. Tem mais ou menos essa ideia aqui. Ó, imagina, ó, mudar de variável é como se você estivesse mudando a figura do seu domínio. Então, é como se você estivesse numa figura assim, laranja, e você passa a trabalhar numa figura azul, ou vice-versa. Então, às vezes, quando você muda a variável, é como se você estivesse deixando de trabalhar num disco e começasse a trabalhar num retângulo, que é a melhor coisa para a gente integral dupla, é você trabalhar num retângulo. Então, dependendo da sua mudança de variáveis, pode ser que a sua região de integração ela fique muito mais fácil. Por isso que é importante a gente aprender isso daqui. Muito bem, mas para falar sobre mudança de variáveis, eu preciso falar para vocês sobre o jacobiano. O que é o jacobiano? Então, o jacobiano, de uma transformação, de uma mudança de variáveis, nada mais é do que esse determinante aqui. Então, quando você muda as variáveis, você consegue montar uma matriz 2 por 2, usando as derivadas parciais. Quando você calcula o determinante dessa matriz, é o nosso jacobiano. Tá? Toda vez que eu falar jacobiano, é esse determinante aqui. Tá? Então, isso aqui é só uma definição. Isso aqui eu não estou definindo alguma coisa, mas, claro, por que eu estou definindo? Porque, com certeza, eu vou usar ele daqui a pouco. Né? Então, vamos lá. Olha, já apareceu aqui. Então, suponha que T seja uma transformação e o jacobiano é não nulo. Então, imagina que você mudou as variáveis, mudei as variáveis ali da integral dupla. Na hora que você fizer essa mudança de variável, na sua fórmula vai aparecer, olha quem? O jacobiano. Então, o jacobiano ele sempre aparece quando você muda as variáveis de uma integral dupla. Ele já aparece na fórmula. Por isso que você precisa saber calcular o jacobiano em uma mudança. Claro que eu não vou demonstrar isso daqui, gente. A gente não vai demonstrar, só estou usando mesmo já os resultados. Tá bom? Mas, para você entender um pouquinho, pelo menos, da ideia, é porque esse jacobiano ele funciona como um fator de correção. Porque, como eu falei, quando você muda uma variável, é como se você estivesse mudando a sua região de integração. Você fala, professor, mas se eu mudar a região de integração, imagina, você está com um disco, agora você está com um retângulo. Não vai mudar o resultado? Mudaria se não tivesse um fator de correção. Então, o jacobiano ele é responsável por isso, ele corrige. Ou seja, eu mudei a minha região de integração, mas eu tenho que garantir que o meu resultado ainda é o mesmo. E quem vai garantir isso é o jacobiano. Então, você pode olhar para o jacobiano como se fosse um fator de correção da mudança de variável. Tá bom? Bom, então, vamos calcular aqui. Vamos calcular o jacobiano para coordenadas polares. A gente vai usar esse teorema, só que para coordenadas polares. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que a gente vai fazer.
Bom, vou apagar aqui. Vou explicar para vocês o que a gente vai fazer agora. O que ele quer aí da gente nessa questão. Aqui, gente, está supondo, a gente pode vir para o quadro já. Imagina que você tem uma integral dupla em uma região D de uma função que depende de x e y. Então, vamos analisar isso daqui. Imagina que você tem uma integral dupla dessa função. As coordenadas que eu estou usando aí são as tradicionais, coordenadas retangulares, estou usando x e y. Então, o que eu quero saber é como é que eu transformo isso daqui, como é que eu faço a mudança para coordenadas polares. Como é que eu faria? Bom, primeiro, você já sabe que x em coordenadas polares, o x ele é r vezes cosseno θ e o y ele é r seno θ. Ah, professor, já sei então. Onde tiver x aqui na minha integral, eu vou colocar r cosseno. Tá certo. Onde tiver y aqui na minha integral, eu vou substituir por r seno θ. Tá certo também. Mas não é só isso. Tá? Não é só isso. Eu preciso também do jacobiano, porque o meu teorema me diz que ele é aquele fator de correção. Então, para eu fazer a mudança de variáveis, não basta eu só dizer como é x e y nas coordenadas novas, nas novas coordenadas. Eu também preciso, a partir daqui, calcular o meu jacobiano. É isso que eu vou fazer. Então, ó, quem seria o meu jacobiano aqui, tá? Aqui seria a mudança. Então, essa daqui seria a minha mudança das coordenadas. Então, eu vou mudar de x para r cosseno θ e y para r seno θ. Então, agora eu vou calcular o meu jacobiano dessa transformação, dessa mudança. Quem seria meu jacobiano? E eu estou escrevendo jacobiano como assim, ó, com essa notação. Eu estou transformando x e y, estou transformando para r θ. Só que é só uma notação, não se preocupe com isso. Mas o que você tem que saber é como calcula esse jacobiano. Então, ele é uma matriz, onde aqui eu vou derivar x em relação a r, e aqui eu vou derivar x em relação a θ. Aqui embaixo eu vou derivar y em relação a r, e vou derivar y em relação a θ. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Gente, aqui, ó, eu não fiz essa transformação aqui, ó, eu não transformei x em r cosseno θ. Então, se x é r cosseno θ, você consegue derivar x em relação a r. Ou seja, quanto é a derivada disso daqui em relação a r? Vai dar só cosseno θ, né? Que a derivada de r em relação a r é 1, vai ficar só cosseno θ. Então, esse primeiro aqui, ó, vai ser só cosseno θ. Agora, qual é a derivada de x em relação a θ? Você deriva isso aqui em relação a θ. Derivada do cosseno é menos seno. Vai ficar menos r seno. Menos r seno θ. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com y. Deriva y em relação a r. Vai ficar só seno θ. Seno θ. Deriva y em relação a θ. Derivada do seno é cosseno. Vai ficar r cosseno θ. Agora, o jacobiano é o determinante dessa matriz. Vou calcular o determinante, então. Vou explicar. Como é uma matriz 2 por 2, é mais fácil, né? Explica esse por esse. Isso aqui vai me dar. Vou colocar aqui embaixo. Aqui vai ser esse vezes esse. Vai dar r cosseno ao quadrado. R cosseno ao quadrado. Menos esse vezes esse. Esse vezes esse é menos r seno θ. Menos r seno ao quadrado. Só que tem o menos da fórmula e tem o menos daqui. Isso vai dar mais. Fica mais r seno ao quadrado. Então, esse aqui seria o meu jacobiano, mas eu posso melhorar ele, né? Posso colocar o meu r em evidência. Olha só, coloco o r em evidência. Vai ficar r, aí vezes cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado. Quanto é que dá isso aqui, gente? 1.
Ah, pessoal, agora sim, agora eu estou gostando, né? Realmente, o jacobiano deu só R. Então, esse é o jacobiano para as coordenadas polares. Então, na hora que eu for substituir aqui na minha integral, vai ficar assim. Fórmula final aqui vai ficar igual a uma integral em uma outra região, tá? A região ela muda de forma quando você muda as variáveis, quando você muda as coordenadas. Então, se era uma região D, agora vai ser uma região R. A minha função vai ficar f. No lugar do x, eu sempre vou colocar r cosseno. Então, vai ficar r cosseno aqui. No lugar do y, eu sempre vou colocar r seno. Então, está aqui, ó, r seno. Vezes o meu jacobiano. Quem é o jacobiano dessa transformação? É só r. Então, vai ficar vezes r. Ah, professor, então sempre vai aparecer um r quando eu mudar as variáveis? Sim. Sempre que você tiver uma integral dupla em x e y, você passar para r θ. Não interessa qual é a função, você sempre vai multiplicar essa função com r. Então, esse r ele sempre vai aparecer. Deu para entender? Sempre, sempre o r vai aparecer. E aqui a gente vai depois integrar em r, depois em θ, ou tanto faz, dependendo da situação. Então, esse é o teorema, é a aplicação dele para coordenadas polares. Então, quando a gente for resolver em coordenadas polares, a gente vai usar isso daqui, ó. No lugar do x eu coloco isso aqui, no lugar do y eu coloco o r seno e multiplico por r, calculo aí a minha integral. Só que é claro, e importante também, que as limitações para x e y agora vão ser limitações para r θ. E as limitações para r θ vão ser bem diferentes do que você usava para x e y. Mas isso a gente vai ver na prática, a gente vai calcular alguns resultados, tá bom? Ok, então, agora sim, vamos finalmente falar sobre mudança para coordenadas polares. Então, olha só, gente, imagina primeiro que você tem uma região, vai aparecer no slide para vocês, imagina que você tem uma região R. Essa região R, eu chamo ela de retângulo polar. Retângulo polar, tá? Por que retângulo polar? Porque aqui o R é aquela distância e o θ é o meu ângulo. Então, como é que seria um retângulo polar para a gente? Seria um retângulo? Não, isso seria isso daqui, ó. Então, isso daqui seria um retângulo polar. Tá? Então, uma outra maneira de eu definir com vocês uma integral dupla em coordenadas polares seria eu trabalhar com esse retângulo polar. Seria eu fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início da aula de integral dupla, naquela primeira aula. Eu poderia pegar esse retângulo polar, dividir em subretângulos polares, depois fazer aquela soma de rima, calcular para o limite e ia dar o mesmo resultado que a gente fez agora ali naquela equação. Ia dar o mesmo. Só que como a gente vai precisar do jacobiano outras vezes, então eu preferi agora mudar aqui a forma da gente aprender isso daqui. Eu ensinei logo o jacobiano e sempre que eu for mudar as variáveis ele vai aparecer. Tá bom? Pois é, então está aqui, ó. Para você fazer a mudança para coordenadas polares e integrais duplas, basta você calcular desta forma. Isso se você estiver num retângulo polar. Se você estiver em uma região polar, ou seja, se o seu R estiver entre funções que dependem de θ, a ideia é a mesma, só que agora você vai ter que obrigatoriamente começar integrando em R. Se você estiver num retângulo polar, tanto faz, se você vai integrar primeiro em R ou primeiro em θ, tanto faz, é um retângulo polar, então você pode mudar a ordem. Agora, se for uma região polar, você vai começar integrando em R e depois em θ. Enfim, agora sim, vamos praticar, né, que eu acho que fica mais fácil a gente entender esse assunto. Então, olha só, primeiro exercício, calcule esta integral, sendo que a região é essa daí. Então, vamos lá. Então, a partir de agora, a gente vai fazer só exercício, né? O que é muito importante para esse assunto é fazer exercício, para vocês se acostumando. Ó, essa integral parece tão simples, né? Integral dupla da função 1. A minha região D é a região XY pertencente ao R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 9. Então, vamos descobrir primeiro qual é essa região. Bom, a região você já sabe, isso aqui vai ser um disco, centro na origem. Quanto é o raio agora? O raio agora é 3, né? Ao invés de 9, porque é 3 ao quadrado. Então, agora o raio é 3. Então, você desenha o plano cartesiano.
você faz uma circunferência de raio 3 agora, e a sua região de integração seria o disco. Aí, ou seja, vai entrar naquela região que a gente fez lá no início da motivação. Só que aqui, gente, perceba, toda vez que você tiver uma região circular, se tiver uma região ali redonda, é muito melhor, pelo menos na maioria das vezes, que você use coordenadas polares. Porque lembra, se eu fosse usar coordenadas cartesianas para esse caso aqui, e eu fiz no início da aula, ia ficar assim, ó, ia ficar y maior ou igual que menos raiz de 9, deixa eu mudar aqui o giz, menos raiz de 9 menos x quadrado, menor ou igual que y, menor ou igual que raiz de 9 menos x quadrado. Aí o x ia estar entre menos 3 e 3. Seria isso daqui. Aí imagina colocar essa integral assim, ó, integral disso até isso. Isso aqui ia dar muito trabalho. Ia dar trabalho. Essa daqui, você ia até usar a substituição trigonométrica. Então, eu não quero assim. Então, ó, eu olhei para a minha região, percebi que era um disco, eu falei, já sei, vou usar coordenadas polares. Em coordenadas polares, vamos lá. Olhando agora, esquece x e y. Olha agora para r e θ. Gente, essa região aqui, nessa região, o teu r está variando de quanto até quanto? Lembra que o r é a distância da origem até o ponto. Então, ó, para você saber a variação de r, você começa na origem. Começa aqui, ó, na origem. A origem faz parte da minha região? Faz. Então, o r já começa em 0. E aqui eu vou caminhar, mas eu vou caminhar sempre, ó, numa direção radial, na direção do raio. Ó, por exemplo, eu caminho para cá, nessa direção. Eu vou me esbarrar nessa curva aqui, ó. Se eu caminhar para cá, eu vou me esbarrar nessa curva. Se eu caminhar para cá, eu vou me esbarrar nessa curva. Só que quem é essa curva? A curva é r igual a 3. Né? Ou seja, o meu raio está variando de 0 e o máximo que ele consegue, sempre, em qualquer direção que eu escolher, o máximo que eu vou chegar é sempre 3. Então, o meu raio em coordenadas polares, o meu raio, ele é simplesmente entre 0 e 3. Deu para entender? Ó, ele sempre começa em 0 e não importa onde eu caminho, eu sempre vou esbarrar aqui na circunferência, que o raio é 3. Gente, e o θ? E o θ? Ele está entre o Q e o Q. Para você se perguntar, você tem que observar se a sua figura ela ocupa os 4 quadrantes. Ela está no primeiro, está no segundo, está no terceiro, está no quarto? Ela está. Então, se a sua figura ocupa os 4 quadrantes, o seu θ vai de 0 a 2π. Tá? O seu θ, olha só, vai de 0 a 2π. Tudo bem? Ah, professor, e se o θ fosse só de 0 a π? Aí sabe o que significaria? Que você começa para θ igual a 0, termina em θ igual a π. Onde é o θ igual a π? É assim, ó. Você vai até chegar aqui. Se você parasse em θ igual a π, você só ia ter metade de um disco. Aí não é o caso, eu tenho um disco inteiro. Então, por isso que eu tenho que ir até o final. Então, o θ tem que começar em 0. Ó, π sobre 2, chegou aqui, eu tenho 1/4 de um disco. Chegou a π, tenho meio disco. Chegou aqui, eu tenho 3/4. Chegou a 2π, agora sim eu tenho o disco completo. Tudo bem? Olha como ficou muito mais fácil. Você preferia trabalhar com esse intervalo ou com esse intervalo? Com esse intervalo. É muito mais fácil. Então, na verdade, porque você sabe que aqui é o eixo x e o eixo y, né? Se eu fosse fazer um plano, só que aqui eu coloco r, aqui eu coloco θ, por exemplo, é como se o meu r estivesse entre 0 e 3. Imagina que o 3 está aqui. O θ está entre 0 e 2π, imagina que o 2π está aqui. Então, é como se a minha nova região fosse isso daqui, ó, gente. Então,
é como se eu estivesse trocando. Eu estava nessa região aqui de integração, um disco. E eu estou trocando essa região por um retângulo. A minha transformação, ela transforma essa região nessa região. Por isso que fica mais fácil, porque agora eu estou num retângulo. Ó. Então, o R está entre duas constantes. Tá? Aí, por isso que eu te digo, professor, mas se eu mudar dessa região para essa, não vai mudar a minha integral? O valor dela, final, não vai mudar por causa do fator de correção, que é o jacobiano. Tá? Então, o resultado vai ser sempre o mesmo. Diga, já, você tem uma pergunta? Essa eu não entendi o final. Você pode vir aqui no microfone, por favor, que aí fica mais fácil. Você diz o seu nome, seu curso e diga a sua pergunta. Me chamo Jefferson Caetano, sou do curso de Engenharia Civil. Quando o senhor assimila ali, né, que a nova região no cartesiano era uma circunferência, agora em polar é um quadrado, então quando Sim. eu for calcular a nova integral, indifere eu começar tanto em dr quanto em dθ? Ah, entendi. Boa pergunta. Retângulo. Boa pergunta. Excelente pergunta, Jefferson. Justamente por isso que eu estou no retângulo polar, que é o que você acabou, você mesmo já respondeu perfeitamente. Se eu estou no retângulo, então na hora que eu for calcular a integral, tanto faz se eu vou começar em r ou em θ. Diferente daqui, que vai ter que começar primeiro em y, depois em x. Então, quando eu mudo daqui para um retângulo, aí eu já posso aplicar o teorema de Fubini diretamente. Ah, eu quero começar em r, depois... Não interessa. Então, isso é outra facilidade que a mudança nos traz nesse caso. É o fato de eu até poder inverter a ordem de integração e poder calcular da forma que eu quiser. Aí é por isso que fica muito mais simples. Bem? Obrigado pela pergunta. Palmas para o Jefferson pela pergunta dele. Muito boa. Então, ó, agora que já deu para entender o que está acontecendo aqui geometricamente, vamos finalmente calcular a integral. Então, como é que ficou a integral no final das contas? Bom, a minha função era a função 1. Função 1. Na função 1, aparece o x? Não, né? Porque a função igual a 1 não aparece x. Então, não vou precisar substituir o x por r cosseno. Na função 1, aparece y? Não, também. Tu não vou precisar substituir y por r seno. Não aparece nada. Ah, então, vai continuar sendo só 1? Não, porque tem que pegar essa função e multiplicar pelo jacobiano. Sempre vai ter que multiplicar pelo jacobiano, que é igual a r. Então, aqui ó, vai ficar integral dupla de r. Aí aqui, ó, como eu falei, o Jefferson já tinha percebido. Aqui tanto faz se eu vou começar em r ou em θ. Bora começar integrando em θ. Depois em r. O θ ele vai de 0 a 2π. Então, eu coloco de 0 a 2π. E o r vai de 0 a 3. Aí aqui, para resolver essa integral, eu vou aplicar aquela propriedade. Eu já vou separar em duas integrais. Tá? Porque aqui eu posso escrever ela sendo assim. Ó. Vou pegar só o r, integral de 0 a 3, r dr. Depois só o θ, que é 0 a 2π dθ. Posso fazer isso porque é um retângulo. Aí eu posso até aplicar essa propriedade que vai me ajudar muito. Agora vamos resolver. Aqui, a integral do r quadrado sobre 2, isso de 0 a 3. Aqui, a integral de 1 é θ, só que eu vou aplicar de 0 a 2π. Aqui, no lugar do r vai ser 3, vai ficar 9 sobre 2. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, vai ser 9 sobre 2. Aqui, no lugar do θ, 2π, depois vai zerar. Então, é só 2π. Simplifica. E no final, a minha resposta foi 9π. Acabou. Viu como ficou muito mais fácil? Claro que metade da explicação eu fiquei só explicando a mudança e o que está acontecendo geometricamente. Mas numa questão de prova, você poderia logo passar para ali e já resolver rapidamente a questão. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certinho? Tá, vamos resolver mais uma então. Próxima. Ó, essa é parecida com o exemplo que eu coloquei no início da aula. Vai aparecer para vocês no slide. Essa daqui já tem uma função parecida, né? Aí a gente só vai verificar como é aí a região D. Inclusive, você já pode até fazer. Olha lá, calcule a função. Aí, quem é D? É a metade superior do disco concentrado na origem raio 5.
Então, olha que interessante, né? Agora a gente está conseguindo resolver a integral dupla de maneira muito mais fácil quando é uma região circular. Tem integral dupla, x² y. Aqui eu não vou escrever mais nada, eu só olhei que é a metade superior do disco, sendo na origem, raio 5. Tá? Então, já vou desenhar minha região. Então, o que ele está me dizendo? Que a metade superior de um disco, em vez de você desenhar o disco inteiro, você vai desenhar a parte de cima dele. Tá? Então, em vez de ser inteiro, ó, você faz algo assim. Então, isso aqui, ó, ele diz que é a metade superior do disco. Centro na origem, raio 5. Aqui vale 5. Então, essa daqui é a nossa região de integração. Se é metade de um disco, eu já não vou nem pensar duas vezes. Eu vou usar coordenadas polares. Então, falando de coordenadas polares, o nosso raio, começando aqui na origem, o raio vai de quanto até quanto, gente? De 0 a 5, né? De 0 a 5. De 0 a 5. Então, tá aqui, ó. O raio vai de 0 até 5. E o θ de 0 a π, né? Porque eu paro ali na metade do caminho. Então, θ, ele vai de 0 a π. Agora que eu sei disso, vou aplicar coordenadas polares aqui. Então, olha só. Vai ficar, tanto faz a ordem, porque eu estou no retângulo polar de novo. Então, vou colocar aqui logo π, 0 a π, de 0 a 5. Aí, agora, cuidado, presta atenção. Ó. Onde tiver x, eu vou colocar r cosseno. Então, se era x ao quadrado, então aqui vai ficar r cosseno, tudo ao quadrado. Onde tiver y, eu vou colocar r seno. Pronto. Já substitui todo mundo? Já. Agora está faltando o jacobiano. Então, ainda vou multiplicar isso daqui por r. Aí depois eu vou integrar, né? Aqui eu escolhi integrar primeiro em θ, depois em r. Então, vamos só ajeitar isso daqui, né? Porque eu vou elevar ao quadrado. Aqui vai ficar integral de 0 a 5, integral de 0 a π. Olha, aqui vai aparecer r ao quadrado. R ao quadrado vezes r vezes r, vai ficar r à quarta. Então, já vou colocar aqui r à quarta. Aí aqui vai aparecer cosseno ao quadrado, e aqui o seno. Aí eu estou integrando em θ, depois em r. Ó, de novo, eu estou num retângulo, eu tenho uma função que só depende de r e uma função que só depende de θ. Então, já vou separar em duas integrais. Então, isso aqui vai ficar só com r aqui. Integral de 0 a 5, r à quarta, dr. E a integral agora só do θ. 0 a π, cosseno ao quadrado, vezes seno, dθ. Essa daqui é bem fácil para a gente fazer, né? A integral vai ser r elevado a 5 sobre 5. Isso eu vou aplicar de 0 a 5. Aí essa daqui, que já vou precisar de algum método, né? Vou usar aqui a técnica de substituição, integração por substituição. Então, ó, eu vou chamar o meu cosseno de u. Tá? Vou fazer aqui em cima. Ó. Vou chamar o meu cosseno de u. Então, quem vai ser meu diferencial du? Derivada do cosseno, que é menos seno, dθ. Ó, tá aqui, eu já tenho seno dθ, só que não negativo, né? Então, aqui vai ficar menos du, no caso. Então, aqui vai ficar menos, deixa eu colocar em parênteses aqui, menos a integral. Aqui vai ficar u ao quadrado, e, ó, porque o cosseno é u. E o seno de θ dθ, isso daqui, ó, vale menos du. Por isso que o menos eu já coloquei aqui fora. E agora só vou colocar o du. Só que os intervalos de integração mudaram, né? Vamos ver quais são os novos intervalos. Quando o cosseno é 0, o u é cosseno de 0, que é 1. Então, aqui é 1. Quando o cosseno é π, cosseno de π é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Menos 1. Aí aqui, ó, se você quiser, você pode inverter aqui, ó, colocar o menos 1 embaixo, 1 em cima, e aqui vai ficar mais. Tá? Isso é uma propriedade integral. Eu vou fazer isso.
E aqui, bora logo resolver. Vai ficar 5 elevado a 5 sobre 5. Vai dar 5 elevado a 4, né? Quando eu colocar 0, vai ficar 0. E aqui eu quero que fique positivo, então eu vou inverter aqui os intervalos de integração. Então vai ficar menos 1 a 1 vezes u ao quadrado. E aqui, ó, eu tenho esse intervalo de menos 1 a 1, é um intervalo simétrico, e essa função ela é par. Então, vou logo usar aquela propriedade, vai ficar 5 elevado a 4, vezes 2 vezes a integral de 0 a 1, e agora sim a função u ao quadrado. Claro que desde o início já podia ter feito essa integral aqui, mas vou fazer agora. Isso aqui vai ficar u ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ficar... Bom, já vamos fazer essa conta aqui, né? 5 à quarta vai ficar 25 vezes 25, que é 625 vezes 2. E aqui vai dar u ao cubo sobre 3. E eu vou aplicar de 0 a 1. Está acabando. Aí aqui vai ficar 1.250, né? Vezes esses dois aqui. 1.250. Aqui, quando eu colocar 1, vai ficar só 1/3. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, vai ficar 1.250 dividido para 3. E aqui não é divisível por 3. Então, essa é a nossa resposta final. Tudo bem? Bom, aqui eu só precisei fazer uma substituição, mas vai ter vezes que você vai precisar relembrar como é que você resolve uma integral quando aparecem funções trigonométricas. É até bom você revisar esse assunto também lá do cálculo 1. Vamos resolver mais um exercício. Terceiro, olha só, tem essa região aí, me deu a função, e D é a região limitada pelas circunferências, ele me dá duas circunferências. Tá, então, vamos fazer isso daí. Integral dupla da função 3x mais 4y ao quadrado. Aí ele me diz, né, que a minha região está limitada por duas circunferências. Que são essas daqui. Pronto, vamos fazer. Ele já até me diz que são circunferências, nem precisava me dizer que era circunferência, porque eu já sei, olhando para essa equação, que é uma circunferência mesmo, né? Que tem por causa da configuração. Tá, para eu saber exatamente como é a região, eu vou desenhar, então, essa circunferência e essa daqui. Então, coloco aqui o plano cartesiano. As duas têm o mesmo centro na origem, só que essa aqui o raio é 1, essa aqui o raio é 2, já que 4 é 2 ao quadrado. Então, eu venho, faço uma circunferência menor e faço outra maior. Tá aqui, ó. Circunferência menor, maior. Então, qual é a região que está limitada entre as circunferências? Essa daqui. Tá? Então, essa região é a nossa região D. Isso aqui ia dar muito trabalho, né? Se a gente fosse calcular, ainda mais para essas funções aqui, ó, se a gente fosse usar coordenadas cartesianas mesmo, retangulares. Então, a gente vai usar coordenadas polares, fica muito mais fácil. Nesse caso aqui, gente, vamos lá. O meu raio, ele começa em 0 dessa vez? Não, o raio não começa em 0, ó, porque a origem não faz parte da minha figura. Então, o raio não começa em 0. Tá, mas a partir da origem, vamos caminhar aqui de maneira radial. Vamos caminhar. Vamos caminhar aqui. O raio ainda não começou, a região só vai começar bem aqui. Essa região aqui onde ele começou, o raio é sempre o mesmo. Quanto é o raio aqui? É 1. Aí depois ele vai continuar caminhando até chegar nessa outra região, onde o raio é 2. Então, o meu raio, nesse caso, ele está entre 1 e 2. Tudo bem? Então, ó, o meu raio está entre 1 e 2. E o θ? Θ vai de 0 a 2π, né? A minha figura está nos todos os quadrantes. Então, o θ... Então, olha que legal. Estou de novo
em um retângulo polar, né, já que os dois estão entre constantes. Então agora é só aplicar a mudança para essa situação. Aqui tanto faz com quem eu vou começar com R agora, ficar de 1 a 2, aqui de 0 a 2π. Aí vamos aplicar as mudanças, vai ficar 3 vezes x, só que o x é R cosseno agora, mais 4 vezes y ao quadrado, mas o y é R seno, então vai ficar R ao quadrado seno ao quadrado. Tá aqui, fiz a substituição de x e y. Não esquece o jacobiano, tá aqui. E agora eu escolhi integrar primeiro em R e depois em θ. Aí aqui, ó, eu vou separar isso aqui logo em duas integrais duplas para eu resolver. Então vai ficar aqui embaixo, igual integral de 0 a 2π, integral de 1 a 2. Aqui vou multiplicar, vai ficar 3r ao quadrado cosseno θ, dr dθ, mais integral de 0 a 2π, integral de 1 a 2, e o outro é 4r ao quadrado seno ao quadrado de θ, dr dθ. Aí tá, eu vou continuar no outro quadro, que aqui já não dá mais espaço. Mas apesar de, assim, parecer um pouco grande, né? Mas é fácil de resolver isso daí também. Olha o que eu vou fazer, gente. Nas duas integrais, eu vou separar, cada uma delas eu vou separar em duas integrais, né? Uma que só depende de R, outra que só depende de θ, já que eu estou no retângulo. E a constante eu vou tirar. Então vai ficar, a primeira vai ficar 3. Aqui eu só vou colocar o R. O R é de 1 a 2, R quadrado, dr. Agora só vou colocar o θ. θ vai de 0 a 2π. Opa, diga, Jefferson. Errei alguma coisa? Não é só R. Não entendi, Jefferson. 3R ao quadrado. Ah, tá. Eu errei mesmo, mas nem foi aqui, Jefferson, porque está recordado porque eu multipliquei o jacobiano com esse R. Só que realmente está certo que eu esqueci bem aqui, ó. O R ao quadrado tinha que multiplicar com o jacobiano, né? Aí para ficar R ao cubo aqui, tá? Obrigado. Realmente tinha um erro aqui. Mas é porque eu multipliquei com o jacobiano as funções. Tá, então voltando para cá, ficar de 0 a 2π. Ali a função é o cosseno. Aí, mais 4 vezes integral de 1 a 2, aqui é R ao cubo, dr, integral de 0 a 2π, e aqui é seno ao quadrado. Então perceba que a gente tem 4 integrais para resolver aqui. Você pode resolver simultaneamente. Então, aqui ó, vai ficar R ao cubo sobre 3, que vai simplificar com esse. 3 vezes R ao cubo sobre 3. Depois eu vou aplicar de 1 a 2. Aqui, integral do cosseno é seno. Eu vou aplicar de 0 a 2π. Só que aqui, gente, olha só. Quando eu colocar θ igual a 2π, quanto é o seno de 2π? É 0. Quanto é o seno de 0? 0 também. Então, isso daqui vai dar 0. Tá? Ou seja, vai zerar todo mundo aqui. Eu já poderia ter feito isso desde o início, ó. Porque toda vez que você tem uma função trigonométrica, seno de θ, cosseno de θ, e você integra de 0 a 2π, 0 a 2π é o ciclo completo. Isso vai anular, a integral vai dar 0. Então aqui, ó, você já poderia identificar que isso daqui ia dar 0. Tá? Mas aí eu fiz logo, e aí você pode ver quando chegar aqui também. Se não ver isso logo, não tem problema. Uma hora você vai ver que vai zerar. Tá? Então essa parte toda zerou. Vamos para essa agora. Mais 4 vezes R a quarta sobre 4, isso de 1 a 2. Simplifico aqui logo. E aqui, integral de seno ao quadrado. Eu preciso que vocês saibam fazer essa integral, gente. Eu preciso mesmo. Tá? Para a prova de vocês, preciso fazer. Ah, pessoal, não lembro como é que faz. Aqui você usa uma identidade trigonométrica. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a mesma coisa que a integral de 0 a 2π.
Seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que meio menos meio vezes o cosseno de 2θ. Então, isso daqui eu preciso que vocês saibam, tá? Isso vai passar para cá. Toda vez que você tiver uma integral que só tem seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, você vai ter que usar isso daqui. Pelo menos é quase a mesma coisa. Se aqui fosse cosseno ao quadrado, o que ia mudar é que aqui ia ficar mais. Só isso. Tá? Então, passei para cá. Agora eu consigo resolver tranquilamente essa integral. Então, isso aqui vai dar igual. Bom, aqui já deu zero, né? Então, bora olhar só para cá. R, aqui coloco no lugar do R o 2, vai ficar 2/4, 16. 16 menos, no lugar do R1, vai ficar menos 1. Agora aqui, integral de meio. Integral de meio é θ sobre 2, né? Integral de meio, θ sobre 2, meio vezes θ. E aqui, gente, aí menos. A integral do cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Tá? Aí com esse daqui vai ficar sobre 4. Então, seno de 2θ sobre 4. E eu vou aplicar de 0 a 2π. Só que quando eu fizer isso, você percebe que aqui ó, vai ficar seno de 4π, que é 0, e aqui vai 0 vai zerar também. Então, isso daqui, essa segunda parcela, também vai zerar. Coisa que eu já podia ter percebido bem aqui, ó. Porque eu tenho cosseno de 2θ, só que o θ vai de 0 a 2π. Essa integral ali ia dar 0. Porque ia fechar 2 ciclos completos aqui. Tá? Com o tempo, ao longo das aulas, eu já vou olhando de cara aqui e vou anular. Vou dar 0. Mas como hoje é a primeira vez que estou fazendo isso, eu estou explicando aqui. Você chega até aqui e vai zerar aqui. Mas nas próximas eu vou olhar, opa, cosseno de 2θ, de 0 a 2π, isso aqui é 0, gente. Eu já elimino. Tá bom? Tá, então o que sobrou aqui? Aqui sobrou 15, né? Ali sobrou 15. E aqui, no lugar do 0 vai ficar 0. No lugar do 2π vai ficar 2π sobre 2, que é π. Então, resposta final, 15π. Acabou. Essa aqui que é o nosso resultado. A gente vai agora para a última questão de hoje. Essa última é bem interessante também. Olha só. Calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Essa daí é bem interessante. Então, a gente vai finalizar a aula com ela. De repente apareceu o z, né? Ficou um gráfico aí, vai ser algo tridimensional. Como é que vai ser isso daí? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou anotar as informações que ele me deu. Ele quer que eu calcule um volume, essa questão é de volume. Ele me disse que esse sólido ele é limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. É isso que ele me diz, né? Tá, eu só tenho essas informações, não tenho mais nada. Então, como é que a gente vai fazer uma questão dessa? Vamos lá. Fala, professor, eu não sei como é que faz. Então, como é que eu começo? Bom, você começa fazendo o que você sabe. O que você sabe? Você não sabe desenhar isso daqui, ó? Z igual a 0 e Z igual a esse paraboloide? Sabe, já aprendeu aqui em sala. Então, eu vou começar desenhando para que eu consiga, pelo menos, enxergar o meu sólido. Esse é o primeiro passo. Depois que eu enxergar o sólido, aí que eu vou me preocupar de como é que eu posso calcular o volume dele. Tá bom? Bom, gente, Z igual a 0 é o chão, né? Se você está no espaço, Z igual a 0 é um plano que coincide com o plano cartesiano. Então, isso aqui é o chão. Então, eu só tenho que me preocupar mesmo com esse daqui. Esse paraboloide. Só que isso você já sabe fazer, ó. Porque, digamos, você está aqui no espaço. Se você tivesse isso daqui, ó, gente. Z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Você já sabe fazer o gráfico disso. Nós já fizemos, é o paraboloide.
né? No caso, isso daqui seria algo assim, ó. Agora, o que você acha que seria isso daqui, só que se eu multiplicasse por menos 1, ou seja, z igual a menos x quadrado menos y ao quadrado. O que eu estaria fazendo com esse paraboloide aqui? Isso, estaria refletindo ele ao longo do plano. Então, meu paraboloide agora ficaria aqui embaixo, ó. Tá? Então, ó, ao invés do paraboloide estar assim, está assim. Só que ainda não é essa a nossa função, né? Mas é essa mais 1. Então, é como se eu estivesse pegando esse paraboloide aqui amarelo, deslocando ele uma unidade para onde? Para cima. Então, o nosso paraboloide vai ser assim. Tá? Agora que vocês entenderam aí, ó, como é que vai ser o nosso paraboloide. O nosso paraboloide, deslocado para cima, ia ficar algo mais ou menos assim. Onde aqui seria 1. Tá? Então, ó, esse nosso sólido, ele é limitado justamente pelo paraboloide e pelo chão. Onde é que está o chão? O chão está bem aqui, ó. Z igual a 0. Então, é o volume desse sólido aqui que a gente quer calcular. Agora, uma pergunta importante, gente. Quando o paraboloide ele toca o chão, que figura ele forma aqui no chão? Essa é uma pergunta boa. Aí o pessoal já está me dizendo aqui o que é. Mas, caso você não saiba ainda, como é que eu descubro? Lembra quando a gente estava lá, umas questões que você queria saber a interseção das funções, dos gráficos das funções? Eu não igualava y com y, uma função com a outra? Aqui é a mesma coisa, eu quero saber a interseção do paraboloide com o plano z igual a 0. Então, vou igualar esse com esse. Vou igualar esse z com esse z. Quando eu faço isso, olha como é que fica. Vai ficar 0 igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui vai me dar, obviamente, x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, ó, a interseção do plano do paraboloide com o plano z igual a 0 é justamente uma circunferência. Centro na origem e raio 1. Então, isso daqui que vocês estão vendo é um disco. Aqui eu tenho uma circunferência de centro na origem e raio 1. Pronto. Montei aqui a minha figura. Ele quer o volume dela. O volume dela. Só que, gente, o paraboloide, ó, olhando só esse pedaço que eu desenhei, olhando para esse paraboloide, a imagem dele não é não negativa, você já está sempre acima do plano, né? Então, se eu quero saber o volume, não basta eu integrar esse paraboloide, né? Se eu integrar o paraboloide, não estou achando justamente o volume que está abaixo dele e acima do chão, não é isso que eu estou fazendo? Então, para eu achar esse volume, para eu achar o volume, o que eu tenho que fazer é calcular a integral dessa região aqui, chamando ela de região D, do meu paraboloide, que é 1 menos, colocar assim ainda, vou escrever assim, 1 menos x quadrado mais y ao quadrado. Então, é isso que eu tenho que calcular. Ou seja, a minha função é essa, estou no paraboloide. Se eu calcular a integral dupla dessa função, sobre essa região D, eu estou calculando justamente o que ele quer, o volume desse sólido. Agora, eu tenho que dizer quem é essa minha região D. Na verdade, eu já sei, né? A circunferência é o disco, na verdade. Só que eu vou usar coordenadas cartesianas, já que é um disco? Não, eu vou transformar para polares. Então, ó, transformando essa região para coordenadas polares, como é que vai ficar? Transformando para coordenadas polares, se é um disco sendo na origem de raio 1, então o meu raio ele vai de 0 a 1 e o θ ele vai de 0 a 2π. Tá? Porque o domínio dessa minha função está bem aqui, ó, é esse disco. Então o raio está assim e o θ está assim. Eu vou transformar essa integral usando coordenadas polares. E eu estou no retângulo polar de novo. Então isso aqui vai ficar integral
Aqui de 0 a 1, de 0 a 2π. Quem é a minha função? A minha função é 1 menos... Olha por que eu coloquei assim. Em coordenadas polares, quem é x² mais y² em polares? É o r ao quadrado. Ou se você quiser substituir x por r cosseno r, vai dar no mesmo. Mas isso daqui, gente, você já pode até colocar direto, que é r ao quadrado. Tá? Então vai ficar 1 menos r² dr dθ. Esqueci alguma coisa? Jacobiano, né? Então tem que ter o jacobiano aqui, ó. Jacobiano. Pronto. Agora é só resolver essa integral. Aqui eu já vou separar em duas integrais. Uma só com θ, outra com r. Vai ficar a integral de 0 a 2π dθ. Né? Nem aparece θ aqui. E agora a integral de 0 a 1 de r menos r ao cubo. Agora vamos resolver. Integral de dθ. É só o θ. Θ de 0 a 2π. Aqui vai ficar r ao quadrado sobre 2, menos r à quarta sobre 4, isso de 0 a 1. Tá? Estou usando a integral direta aí, as fórmulas. Aqui vai ficar 2π. Então, isso aqui é igual a 2π. Aqui, gente, no lugar, quando for 0, vai zerar todo mundo. Então, só vale 1. Quando for 1, vai ficar meio menos 1/4. Meio menos 1/4. Meio menos 1/4 é 1/4. Tá? 0,5 menos 0,25 é 0,25. Então, vai ficar 2π sobre 4. Isso aqui vai dar π sobre 2. Aí eu coloco, ó, como é uma questão de volume, eu vou colocar unidade de volume. Tudo bem? Alguma pergunta? Bom, então, com isso, encerramos. E a partir da semana que vem, a gente ainda vai falar sobre integrais duplas, só que agora sobre aplicações. E você vai perceber que tem várias aplicações, inclusive nas engenharias, que você pode fazer usando integrais duplas. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Lembrando que sexta-feira agora você tem aula de monitoria. Vai ser 1h40 só resolver integrais duplas. Regiões retangulares, regiões mais gerais, coordenadas polares. Então, por favor, não falte, que isso vai ser muito importante para a prova de vocês. Tá bom? Então é isso. Obrigado.